aprender um pouquinho mais sobre a maravilhosa Palavra de Deus? O que nós estamos aprendendo mesmo nesse mês de julho? Sobre a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé para nos achegar a Deus. E fé é confiar de todo o seu coração em algo que você não vê, mas por causa das coisas que você pode ver. Nós não podemos ver a Deus, mas nós podemos ver a Bíblia, a palavra de Deus. Nós podemos ver o mundo lindo que Deus criou. Tudo isso nos mostra e comprova que Deus existe, é real e é o nosso Salvador. Bom, nós andamos falando ultimamente sobre um homem chamado Paulo. Você se lembra dele? Ele mesmo, aquele que foi Saulo, um perseguidor dos cristãos. Mas depois de um encontro com o Senhor Jesus, Paulo teve sua vida transformada e deixou de perseguir os cristãos. Agora, ele mesmo se tornou um cristão, começou a falar de Jesus para todas as pessoas. E Paulo, por causa disso, passou a ser perseguido. Os líderes religiosos que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, não queriam que Paulo espalhasse por aí a notícia sobre Jesus. E eles começaram a perseguir Paulo. Em uma dessas perseguições, Paulo teve que fugir e foi parar em uma cidade chamada Atenas. Lá, Paulo ficou esperando seus amigos chegarem, seus amigos Silas e Timóteo. E enquanto ele esperava, algo incrível aconteceu. E é o que eu vou contar para você hoje. Essa história que eu vou te contar está na Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Bom, Paulo então chegou lá na cidade de Atenas e estava esperando por seus amigos. Ele então começou a andar pelas ruas da cidade, observando os pontos turísticos da cidade, aquele lugar tão maravilhoso. Mas uma coisa chamou a atenção de Paulo logo de cara. Havia milhares de estátuas espalhadas pela cidade de Atenas. E aquelas estátuas eram, na verdade, falsos deuses que o povo ateniense adorava. Eles não conheciam o Deus verdadeiro, por isso eles adoravam milhares de falsos deuses. E eram muitos porque eles acreditavam que cada deus era responsável por uma coisa. Um deus era responsável por abençoar as plantações, pelo alimento. Um outro era responsável por dar filhos a uma família. Outro era responsável por dar saúde. Cada deus tinha uma função. E Paulo encontrou algo que chamou demais a atenção dele. Ele, olhando nas ruas de Atenas aquelas milhares de estátuas, de repente se depara com um altar, com uma inscrição. Um altar escrito assim: ao Deus desconhecido. Aquilo chamou a atenção de Paulo. Ele observou aquele altar ao Deus desconhecido. Paulo ficou indignado em ver tanta idolatria na cidade de Atenas. E ele começou a falar sobre o verdadeiro Deus lá naquela cidade. Ele foi nas sinagogas, que era a igreja local, e começou a falar de Jesus lá em Atenas. Ele também foi no mercado e começou a falar sobre Jesus. Lá em Atenas haviam muitos estudiosos, homens pensadores que passavam o dia pensando. Aqueles homens ouviram ali os ensinamentos de Paulo e acharam muito estranho aqueles novos ensinamentos. Para eles era tudo novo. Começaram a ouvir e falaram: olha, será que você não pode nos explicar melhor que ensinamentos são esses que você está dizendo? Que existe um Deus que enviou seu filho, que Jesus morreu e ressuscitou? Nós não estamos entendendo direito. Será que você pode nos explicar melhor? Convidaram Paulo para ir em um lugar que era um grande tribunal lá de Atenas, chamado Areópago. E Paulo foi
para explicar melhor para eles sobre Jesus. Paulo, então, ao chegar no Areópago, muitas pessoas estavam reunidas para ouvir os ensinamentos de Paulo. Aqueles homens pensadores, né, que gostavam de adquirir conhecimento, sabedoria, queriam aprender, eles gostavam de aprender e foram atraídos aí por aprender esse novo ensinamento que Paulo estava passando para eles. Então, Paulo chegou ali para explicar para eles. Paulo foi muito inteligente ali, Deus deu sabedoria para Paulo. O que ele fez? Ele se lembrou daquela cena que ele tinha visto enquanto andava pelas ruas das cidades, onde ele viu um altar escrito ao Deus desconhecido. Paulo pegou e falou para eles assim, olha o que Paulo disse. Eu vou ler para vocês, tá? Está aqui em Atos 17, no versículo 23. Olha o que Paulo diz. No versículo 22 diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo falou para eles: olha, atenienses, cidadãos de Atenas, eu vejo que vocês são muito religiosos, eu vi milhares de estátuas espalhadas pela cidade de vocês. Mas eu vi também um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Esse que vocês adoram sem conhecer é o que eu tenho falado para vocês. E então Paulo começou a explicar que esse era o Deus verdadeiro, que eles ainda não conheciam, e que era o Deus que criou o mundo e tudo que nele existe, que criou cada ser humano individualmente e que ama as pessoas. Paulo começou a falar sobre o problema do pecado e sobre como Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por causa dos pecados. Paulo contou a boa notícia de que Jesus morreu, mas ressuscitou e tinha poder para dar a salvação a todos aqueles que crerem nele. Muitos dos que ouviram Paulo falar não gostaram e começaram a meio que zombar de Paulo, falar: loucura isso que esse homem está falando, não tem nada a ver, e não quiseram ouvir. Mas outros ouviram, judeus e também gregos ali em Atenas, ouviram os ensinamentos de Paulo e creram no Senhor Jesus, entregaram sua vida para Jesus. Teve até um homem chamado Dionísio e uma mulher chamada Damares que creram ali na pregação de Paulo e entregaram sua vida para Jesus. Olha, está na Bíblia essa história tão linda que aconteceu com Paulo. Nós, aqui no Japão, também vemos muitas pessoas, muitos japoneses adorando a diversas imagens, estátuas. Nós vemos em todos os lugares imagens e estátuas que eles adoram. E eles fazem isso porque não conhecem o Deus verdadeiro. Por isso eles estão adorando falsos deuses, por não conhecer o Deus verdadeiro. Mas nós podemos fazer assim como Paulo fez e falar de Jesus para essas pessoas. Eles precisam conhecer o amor de Deus. Quando eles estão adorando falsos deuses, na verdade, eles acham que aquilo que estão fazendo está certo. É porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. Mas você pode ajudar as pessoas a conhecer a Jesus. Eu posso ajudar, nós podemos. Então, que no nosso dia a dia, nós possamos fazer como Paulo fez. Usar as coisas do dia a dia, as situações do dia a dia para falar de Jesus para as pessoas. Seja na escola, seja na vizinhança. Lembre-se, para falar de Jesus, não é apenas falando com palavras, mas também mostrando com as nossas atitudes, sendo gentil, sendo educado, sendo prestativo, fazendo bem. Assim você mostra Jesus para as pessoas.
Vamos orar pedindo para que o Senhor nos ajude a mostrar o amor de Jesus para as outras pessoas? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu imenso amor. Muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar e porque nós conhecemos o Senhor. Nos ajude a compartilhar do amor do Senhor com as outras pessoas. Assim como Paulo fez, que nós também possamos fazer, Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria para isso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.